Boa noite, meu nome é Aloysio Zimmer e vou trabalhar com vocês então um determinado número de aulas e durante essas aulas vamos ver com certeza os principais pontos do direito administrativo. Estou com os editais aqui e eles vão ser a referência das aulas, mas eu já posso dizer desde o início que no caso do direito administrativo a melhor fonte de consulta é a leitura da legislação, tá? Porque serviços públicos está no programa. Pois bem, tem a lei dos serviços públicos, a lei 89 e 87 de 95. Então, muito difícil que façam alguma pergunta que não esteja no universo de artigos da lei 89 e 87 de 95. No máximo, por precaução, vamos ver 13 artigos, os principais artigos da lei das PPPs, porque ela também está conectada com o tema serviço público e não seria errado que fizessem perguntas também da lei 11.079 de 2004. Quando o programa fala em atos administrativos, fala em poderes administrativos, fala em controle interno dos atos praticados pela administração pública, olha, uma parte muito importante dessas informações vão sair, e na aula isso vai aparecer, da Lei 9784 de 99, a Lei do Processo Administrativo Federal. Quando chegarmos no tema servidores públicos, o Estatuto do Servidor Público Federal, Lei 8.112 de 90, olha, impossível qualquer pergunta sobre servidores públicos que não esteja na Lei 8.112 de 90. No máximo, podem ficar entre a Constituição Federal, artigos 37 até o 41. E a lei de improbidade, que também não é uma lei de muitos artigos, se quiserem perguntar o tema improbidade, é de lá que vai sair. Podem até conversar com o 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que fala bem pouquinho sobre improbidade. Dentro do 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, cabe toda a lei de improbidade, a 8429 de 92. Tá? Então, cada matéria tem sua técnica, tem seu estudo. A gente fica também querendo saber qual é o melhor livro. Olha, o melhor livro é a lei, tá? Porque é o menor de todos e todas as informações são relevantes. Tá? Então, essa leitura paciente da lei. Óbvio que na aula aqui não vou ficar lendo as leis, mas também não vou dizer nada que não esteja em algum lugar dentro delas. E durante a aula, aí cada um tem sua técnica de anotação, eu vou trazer a informação, vou muitas vezes referir o número da lei e o artigo, porque mundo ideal, se eu vou fazendo o registro da aula, depois em algum lugar coloquei a lei e o artigo de onde isso saiu, depois estudando em casa eu recorto e colo esse artigo lá dentro e a aula vai engordando. Mesmo assim, a aula ela vai ensinar o funcionamento de todos esses institutos, vai aproximá-los dessas leis e a leitura atenta das leis e, de preferência, repetindo algumas vezes, isso vai gerar o conjunto de informações que são necessárias. Tá? Bom, então o título número 1, por onde eu vou começar, porque estes dois pontos estão no programa e eu vou reuni-los no mesmo título. Princípios e poderes administrativos. Princípios e poderes administrativos. Porque lá no programa temos que estudar os princípios e temos que estudar os poderes administrativos. Tá? E dentro da mesma explicação, vou começar por um para chegar no outro. Tá? Podemos até partir de uma primeira frase. Né? A partir dessa primeira frase eu vou deduzindo a sequência da aula. Não é uma aula ditada, mas muitas coisas eu vou dizer vagarosamente, né? Sugiro que anotem, e aí a soma de todas essas informações é que vai dar o início, meio e fim de cada ponto. Tá? Então, se quiserem anotar. O direito administrativo estuda, tá? Parece uma ideia básica, mas dela decorre toda a aula. O direito administrativo estuda um conjunto de princípios e regras. O direito administrativo estuda um conjunto de princípios e regras que regulam o desempenho da função administrativa. E no Brasil,
os três poderes desempenham esta função, ponto. Então, o direito administrativo estuda um conjunto de princípios e regras que regula o desempenho da função administrativa. No Brasil temos três poderes, os três poderes desempenham a função administrativa. Então, eu comecei dizendo, o direito administrativo estuda princípios e estuda regras. Na aula de hoje vamos muito mais estudar princípios do que regras. Quando estivermos na Lei 8.112 de 90, o Estatuto do Servidor Público Federal, praticamente só tem regra, quase nada de princípio. Agora, quando estudarmos a 8987 de 95, a Lei dos Serviços Públicos, tem princípios no artigo 6º, tem regras no restante da lei. Quando estudarmos a 9784 de 99, a Lei do Processo Administrativo Federal, tem princípios no artigo 2º. O resto, praticamente só regra. Tá? Muitas regras, alguns princípios. Hoje nós vamos começar pelos princípios. Tá? Bom, mas está aí a informação. Direito administrativo estuda o quê? Princípios e regras que regulam o desempenho da função administrativa. Aí está escrito, mas eu vou explicar. No Brasil tem três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. E os três desempenham a função administrativa. Esta ideia parece muito simples, mas é importante que eu destaque o seguinte. No Brasil tem três poderes, os três desempenham a função administrativa. No Brasil tem três poderes, os três desempenham a função legislativa. No Brasil tem três poderes, mas só um desempenha a função jurisdicional. Tá? Isso já é importante. Porque eu disse, e é verdade, posso até exemplificar, não tem problema algum, os três poderes desempenham a função administrativa. Mas é uma ideia tão simples que, olha, nem merece um exemplo. Quando o Poder Judiciário organiza um processo licitatório ou o Poder Judiciário realiza um concurso público para o cargo de analista, o Judiciário, nesta hora, não estará desempenhando atividade jurisdicional nem atividade legislativa. O Poder Judiciário também desempenha a função administrativa. Quando realiza processos licitatórios, quando organiza concursos públicos para completar os seus quadros. O Legislativo, da mesma maneira, o Congresso Nacional, tem lá um servidor concursado, cargo de 3º grau, que está doente e pede a licença saúde. Lá dentro do Congresso Nacional, um departamento de recursos humanos vai confirmar a doença, vai abrir a Lei 8.112 de 90, vai ver no artigo 202 que se existe a doença, é obrigatório conceder a licença, e aí estará o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, desempenhando função administrativa, concedendo a um servidor público federal, regido pela Lei 8.112 de 90, como o caso aqui dos analistas, estará concedendo para ele a licença saúde. Tá? Então, Legislativo, Executivo e Judiciário, todos eles em algum momento desempenham a função administrativa, praticam atos vinculados, praticam atos discricionários, logo vamos chegar no significado dessas expressões. Também é verdade que os três poderes desempenham a função legislativa. Não é apenas do legislativo que saem as leis. O presidente da República, artigo 62 da Constituição Federal, edita medidas provisórias, 62 da Constituição Federal, produz leis delegadas, artigo 68 da Constituição Federal, assim como o Poder Judiciário, 93 da Constituição Federal, pode apresentar projeto de lei complementar, daí sairá o novo Estatuto da Magistratura. Então, os três poderes desempenham a função administrativa, os três poderes desempenham a função legislativa. E sugiro a leitura desses três artigos que falei. O 62 da Constituição Federal,
o 68 da Constituição Federal e também o 93 da Constituição Federal. Todos estão dentro do programa. O que não está no direito administrativo está no direito constitucional. Tá? Bom, e aí eu trouxe este terceiro dado, que os três poderes desempenham a função administrativa, desempenham a função legislativa, mas não posso dizer que os três poderes desempenham a função jurisdicional. Não posso dizer. A atividade jurisdicional típica não tem no legislativo, não tem no executivo, só tem no poder judiciário. E isso poderia, inclusive, na prova, gerar uma pergunta. E eu pergunto para vocês. No caso do Brasil, o modelo de jurisdição é o modelo inglês ou o modelo francês? Não é uma pergunta acadêmica, não é curso de mestrado, nem doutorado, nem nada. Preparatório para concurso. Seja pelo processo civil, seja pelo direito administrativo, porque isso importa o direito administrativo, podem perguntar isso. O modelo de jurisdição no Brasil é o modelo inglês ou é o modelo francês? Se eu não sei, não estou muito por dentro do assunto, como é direito administrativo, na dúvida vai ver que é francês a resposta. Tá? Errado. Errado. O modelo de jurisdição no Brasil é o modelo inglês, que é o modelo de jurisdição única, porque nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do poder judiciário. O modelo de jurisdição é o modelo inglês, é o modelo de jurisdição única, porque nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do poder judiciário. Quando perguntam isso, pensam eventualmente na França, porque na França o modelo de jurisdição não é este modelo de jurisdição única. O judiciário na atividade jurisdicional. Lá tem a jurisdição como conhecemos e tem uma espécie de jurisdição administrativa ou um tribunal administrativo que produz sozinho coisa julgada. Então lá no modelo inglês nós temos um duplo caminho. No modelo inglês, jurisdição única, que é o caso brasileiro, por isso eu disse, afirmo, os três poderes desempenham a função administrativa. Nos três poderes, a função legislativa. Somente no judiciário, a atividade jurisdicional. Então não posso dizer que os três poderes cumprem as três funções. Tá? Esse é um dado importante. Eventualmente, pode a prova dizer que é um exemplo de atividade quase jurisdicional, quase jurisdição, o trabalho do Tribunal de Contas e também quando o Senado Federal processa e julga o presidente da República em processo de impeachment. Também é uma atividade que fica muito próxima da atividade jurisdicional. Tá? Então podem trazer como um exemplo de quase jurisdição, mas eu volto à ideia básica, a atividade jurisdicional é a atividade do Poder Judiciário, Brasil, modelo inglês, modelo de jurisdição única. Mas o Tribunal de Contas e o presidente da República, quando julgado, processado e julgado pelo Senado Federal no impeachment, tem-se aí uma atividade que fica muito próxima. Tá? Bom, um dado que interessa para nós seria, eu diria, um cuidado 2 pontos, anotaria até assim, tá? Porque até agora eu disse, direito administrativo, princípios e regras que regulam o desempenho da função administrativa. Legislativo, executivo e judiciário desempenham a função administrativa. Cuidado 2 pontos. E aí eu pergunto para vocês, e aí nós vamos anotar o que deve aparecer aí. Eu pergunto, primeiro, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele representa um órgão de controle externo ou interno em relação aos atos praticados pelo Poder Judiciário? O CNJ é exemplo de controle interno ou controle externo
dos atos praticados pelo Poder Judiciário. Tá? Eventualmente a gente pode ter esta dúvida. Tá? O CNJ é um órgão do Poder Judiciário? É um órgão do Poder Judiciário. Ler no nosso caso é super básico e necessário, o 92 da Constituição Federal. Ele é um órgão do Poder Judiciário. Sendo ele um órgão do Poder Judiciário, pergunta difícil, ele tem jurisdição em todo o território nacional? Sim ou não? Ele é um órgão do Poder Judiciário. Sim. Artigo 92 da Constituição Federal. Ele é um órgão do Poder Judiciário que tem jurisdição em todo o território nacional? Sim ou não? Tá? Na verdade é uma pergunta, não parece, mas ela é dificilíssima, porque a resposta é não. Ele não tem jurisdição em todo o território nacional. Simplesmente porque ele não tem jurisdição. Ele é um órgão do Poder Judiciário que não desempenha a atividade jurisdicional. Ele é um órgão do Poder Judiciário que basicamente desempenha a função administrativa. Porque Legislativo, Executivo e Judiciário desempenham a função administrativa. E o CNJ é órgão do Judiciário, 92 da Constituição Federal. Mas lendo os parágrafos do 92 vão ver que quando o 92 cita os que têm jurisdição em todo o território nacional, não aparece o CNJ, porque ele é um Conselho Nacional de Justiça, mas ele não tem jurisdição em todo o território nacional, porque seu trabalho não é desempenhar a função jurisdicional. Tá? Isso é importante. Lendo na Constituição Federal sobre o CNJ, porque isso está lá no Programa de Direito Constitucional, e um pouquinho até no direito administrativo, mas super dentro do edital, estudando um pouco o CNJ, vão perceber inclusive o seguinte, que ele tem competência para punir juízes, desembargadores dos diferentes tribunais, tem poderes para punir. E o próprio 103-B da Constituição Federal vai revelando as competências do CNJ e a possibilidade que ele tem de punir juízes e membros dos diferentes tribunais. Bom, ele pode punir, mas será que ele pode, num desses processos administrativos, confirmar que um juiz praticou algum ilícito administrativo e, em cima disso, ele, CNJ, demitir um juiz? O juiz, né, depois de 2 anos, adquire a vitaliciedade. Sei lá, 10 anos depois, ele é flagrado em um ato de improbidade. E está sofrendo lá uma ação de improbidade. Mas o CNJ abre um processo administrativo contra esse juiz e, no âmbito administrativo, confirma a improbidade. Tem o CNJ poderes para demitir o juiz? Sim ou não? Tá? Resposta é não. Porque para demitir é preciso quebrar a vitaliciedade. E o que quebra a vitaliciedade? Além da morte, somente decisão judicial transitada em julgado. E o CNJ é um órgão do Poder Judiciário que não produz decisões judiciais. São decisões administrativas. Então ele pode punir, mas não demitir. Esta punição não está na lista das que ele pode aplicar. Tá? Entenderam o jogo de palavras? Tá? Onde estamos? Né? A aula começou com uma ideia simples. Direito administrativo estuda o quê? Os princípios e as regras que regulam o desempenho da função administrativa. Mas isso não quer dizer que nós vamos estudar só o Poder Executivo, principalmente, mas não apenas, porque o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, todos eles em algum momento desempenham a função administrativa. Aliás, todos eles em algum momento desempenham a função legislativa também,
Não posso dizer isso em relação à atividade jurisdicional. Aí eu disse, olha, cuidado com o CNJ. Ler a Constituição Federal, artigo 103-B. Porque a partir do 103-B, eu vou entender que ele é um órgão do Poder Judiciário que não desempenha a função jurisdicional. Ele é um órgão do Poder Judiciário que desempenha a função administrativa. E não parece, mas é uma pergunta dificilíssima, o fato de que ele é um órgão do Poder Judiciário que, justamente por não desempenhar a função jurisdicional, não tem jurisdição em todo o território nacional. Tá? Não é minha opinião. Eu tenho uma opinião diferente. Nem diz que está errado, pelo menos para a perspectiva do concurso. Estou lendo para vocês o 92 da Constituição Federal. Disse antes ser importante ler o 93 da Constituição Federal. No início da aula falei do 62 da Constituição Federal, do 68 da Constituição Federal, do 103-B, tudo aí, tudo isso, super dentro do programa, tá? Bom, vamos avançar mais um ponto, uma frase, vou dizer vagarosamente, ela nos apresenta os próximos passos. Para desempenhar a função administrativa, que é o que nos interessa mesmo, para desempenhar a função administrativa, o poder público, e dentro dele estão os três poderes, para desempenhar a função administrativa, o poder público recebe da Constituição e das leis, da Constituição e das leis, um conjunto de, sublinhar a expressão, está lá no edital, um conjunto de poderes administrativos. Poderes administrativos. Que criam condições. Para que o Estado realize o interesse público, concretizando os direitos fundamentais. Realize o interesse público, concretizando os direitos fundamentais. Ponto. Então, eu volto lá ao início. Os três poderes desempenham a função administrativa, o legislativo, o executivo e o judiciário. Aí eu reuni todos numa expressão, o poder público. O poder público recebe da Constituição e da lei um conjunto de poderes. Aí a palavra poderes desconectada do legislativo, executivo e judiciário. É de outros poderes que vou falar, como o edital também faz o mesmo movimento. Recebe da Constituição e da lei poderes, e com estes poderes, seja o legislativo, seja o executivo, seja o judiciário, o poder público, o Estado, ele usa esses poderes e com esses poderes ele realiza o interesse público, concretiza direitos fundamentais. São considerados poderes administrativos 2 pontos. No mínimo, temos que começar sabendo a lista. São considerados poderes administrativos 2 pontos. Os 4 primeiros são os que estão no edital. Por precaução, vou colocar na lista mais 2, porque se a prova disser, não vai estar errado. Tem autores que trabalham com uma lista maior. São poderes administrativos. O poder disciplinar, o poder regulamentar, o poder disciplinar, o poder regulamentar, o poder de polícia, e, além deles, além do disciplinar, do poder regulamentar, do poder de polícia, o poder hierárquico. O poder hierárquico. E eu pularia uma linha e colocaria outros 2. O poder vinculado e o poder discricionário. O edital fala apenas dos 3, que é a lista mais comum. Disciplinar,
regulamentar, poder de polícia, poder hierárquico. Mas afirmo com certeza, se a prova disser são também poderes administrativos, o vinculado e o discricionário, correto. Ah, mas se esquecer desses dois últimos, se esquecer dos dois últimos, não fizeram falta. Mas se eles estão na lista, certamente vou também considerar poderes administrativos. Tá? Depois nós vamos analisar cada um, mas começa assim. Quem desempenha a função administrativa recebe da Constituição e da lei poderes. Recebe poderes para cumprir seus deveres. Recebe estes poderes para realizar o interesse público, para concretizar direitos fundamentais. Quais são os poderes? Esta lista. Ah, mas me diga uma lei onde essa lista aparece, para eu ter, assim, credibilidade, certeza de que essa lista é a lista mesmo. Esta é uma das raras listas que nenhuma lei traz. Essa lista nasce da doutrina, mas é algo tão consolidado que todos os livros vão dizer igual, ou põem os 4 primeiros como edital, ou põem os outros 2 também. Tá? Mais provável que fiquem só entre os 4 primeiros, mas saber os 6 não atrapalha em nada, porque se eu sei o que é poder vinculado, eu sei o que é ato vinculado. Se eu sei o que é poder discricionário, eu sei o que é ato discricionário, e atos vinculados e atos discricionários estão no programa quando estudamos a teoria geral dos atos administrativos. Tá? Mas pelo menos assim, é de uma dignidade mínima, né? Um mínimo higiênico, saber a lista dos poderes administrativos. Legislativo, Executivo e Judiciário. No desempenho da função administrativa, se servem do poder disciplinar, se servem do poder regulamentar, se servem do poder de polícia, se servem do poder hierárquico para cumprir suas funções principais. Tá? Uma outra frase, para começarmos a chegar nas listas dos princípios. E aí são várias listas para memorizarmos. Tá? Então podem anotar assim. A doutrina e a própria legislação foram atribuindo no tempo, a doutrina e a própria legislação foram atribuindo no tempo densidade normativa para os princípios. Densidade normativa para os princípios. E eles podem ser divididos em implícitos e explícitos. E eles podem ser divididos em implícitos e explícitos. Vamos primeiro estudar os princípios administrativos implícitos. São 2. Vou referir cada um e vou explicar. E depois nós vamos estudar os princípios explícitos. O edital não faz esta diferença entre implícitos e explícitos, mas todos os livros fazem, todos os autores fazem, então é uma classificação inclusive de provas anteriores. Tá? Tem os implícitos e tem os explícitos. Começo pelos implícitos. Tá? Eles eram ditos implícitos porque não estariam, tem um que agora está, mas não estariam explícitos em nenhuma lei, nem na própria Constituição, mas presentes, permeando, iluminando, influenciando, conduzindo o direito administrativo e a função administrativa. Tá? Então, são ditos implícitos porque não estão explícitos, até então não estavam, né, em nenhum lugar. Mas eles têm uma importância tão grande que qualquer manual que eu abra, eles vão ser referidos. E tem uma lei que sempre cai na prova, que agora explicita um desses princípios implícitos. Tá? Bom, então o primeiro, o implícito. Vamos colocar, vou explicar, vou dar exemplos. Princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado.
Vou primeiro explicar rapidamente, não é preciso anotar, vou dizer uma coisa muito básica e vou trazer aí exemplos nada básicos para nós entendermos o princípio. Estes exemplos nada básicos vão estar abordando pedacinhos da matéria que estão no edital, então saber o exemplo já é saber sobre os temas que precisamos estudar aqui. Bom, o princípio ele começa autoexplicativo. Poxa, princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Bem, esse é o coração do direito administrativo. Eventualmente até alguns escrevem artigos detonando esse princípio, mas olha, temos que suspeitar. Porque aí querem acabar com o direito administrativo, com o Estado, com o direito público. Porque, olha, tem uma diferença espetacular entre o direito civil e o direito administrativo. Direito civil. Imaginemos que na vida só existisse o direito civil. Aí o Estado precisa desapropriar a área de alguém, ou ele precisa construir uma estrada que corta o terreno de alguém pelo meio. Mas essa estrada é importante, vai melhorar muito a vida das pessoas. Direito civil. O Estado vai lá e faz uma proposta. O dono da propriedade diz, não aceitei a proposta. Nasci aqui, vou morrer aqui, não aceito proposta nenhuma. Acabou o direito civil. Pronto, acabou. Tem a proposta, a não aceitação, acabou o direito civil. Olha, se só existisse o direito civil, era mais difícil, né, trabalhar pelo bem comum em detrimento do interesse individual. Tá? Bom, o direito administrativo, e não de forma autoritária, porque vivemos num Estado democrático de direito. Então, de maneira democrática, o direito foi construído, princípios e regras que permitem ao Estado dizer o seguinte, olha, pô, não me leva a mal, estou só te pedindo licença. Mas, na verdade, direito administrativo, em nome da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, tenho eu condições de restringir, inclusive, determinar o fim do teu direito individual em nome do bem comum. Posso restringir, no caso vou suprimir o teu direito individual para realizar o bem comum. Eu vou desapropriar esta área, vou te indenizar, mas é fundamental que essa estrada passe por aqui. O direito civil não permite isso. O direito administrativo é todo construído assim. O Estado recebendo da Constituição e da lei poderes para realizar o bem comum e o interesse público. E quando a lei permitir, é possível colocar para o lado o interesse individual para realizar o interesse público. Tá? Ah, mas eu não gosto de pagar tributos, não gosto de Estado, só me atrapalha. Tudo bem, pode pensar isso aí, bater panela, não tem problema. Tá? Sem problema nenhum. Mas eu não compreendo o direito administrativo se eu não entendo essa essência. Porque os exemplos que vou dar e por onde eu caminhar pelo direito administrativo é esta ideia. De forma democrática, princípios e regras compõem um quadro normativo que dão ao Estado poderes para empurrar o direito individual para o lado, quando a lei permitir, quando a Constituição permitir, e em cima disso trabalhar com o foco de melhorar a vida das pessoas. Realizar o bem comum. Tá? Isso é o direito administrativo. Mesmo o direito civil não é tão assim como nós pensamos. O novo Código Civil também cria mecanismos para que o Estado ou que o Judiciário possa, inclusive, intervir nas relações contratuais, protegendo aquele que, numa relação contratual construída, é uma parte que tem menores condições, inclusive, de ter, na origem, participado da construção desse contrato. Então, olha, o direito é todo mais ou menos assim, né? Tem essa cultura do Estado social. Bom, então vamos anotar algo sobre o princípio da supremacia, um dado técnico que a prova pode nos trazer e dois exemplos com um certo grau de sofisticação. Vamos anotar o seguinte. Princípio da supremacia, tá? Vamos ver onde eu quero chegar. Está identificado com a palavra poder. Sublinhar a palavra poder. Vamos ver depois por quê. Princípio da supremacia está identificado com a palavra poder. Ou seja, um conjunto de
um conjunto de competências atribuídas ao Estado e que lhe permitem um conjunto de competências atribuídas ao Estado e que lhe permitem suprimir ou até mesmo restringir direitos individuais, suprimir e até mesmo restringir direitos individuais para realizar o interesse coletivo. O que eu quero dizer, com outras palavras, e isso não estou ditando, é que os poderes administrativos todos decorrem do princípio da supremacia. Olha, Estado, como é teu papel realizar o interesse coletivo, eu vou te dar aqui alguns poderes: o disciplinar, o hierárquico, o poder de polícia, o poder vinculado, o poder discricionário, o poder regulamentar. Vou te dar estes poderes, porque com base nas orientações da Constituição e das leis, vai empurrar para lá o direito individual, realizar o interesse coletivo. Empurrar para lá o interesse individual, realizar o interesse coletivo. Ah, mas quando a lei não me der essa possibilidade, se ela não te der essa possibilidade, é porque não pode fazer isso. Só poderá fazer isso quando o Estado democrático de direito, de maneira democrática, construiu um conjunto de regras e princípios que lhe permitem agir assim. Tá? Quando, de forma democrática, formou-se uma convicção de que, naquele caso concreto, é mais importante o interesse coletivo do que o interesse individual. Tá? Anotemos aí uma outra frase. É um princípio implícito, muito embora explícito, dado importante, é um princípio implícito, muito embora explícito no artigo 2º da Lei 9784 de 99. No artigo 2º da Lei 9784 de 99. A Lei do Processo Administrativo Federal. Porque realmente, princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ele é dito implícito. Mas pode uma questão nos apresentar uma surpresa e, por não conhecer a lei, errarmos a questão. Porque pode a prova dizer assim: olha, são princípios que orientam o processo administrativo federal, segundo expresso, quer dizer, dizendo, tá lá, segundo expresso na Lei 9784 de 99, o princípio da finalidade, o princípio da motivação, o princípio do interesse público. Os três estão lá. E se eu sei mais ou menos essa matéria, eu poderia pensar que os três não são princípios. Quando estudarmos atos administrativos, vamos ver lá o competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vamos ver que finalidade é um requisito dos atos administrativos. É um requisito, mas é um princípio. Artigo 2º da 9784 de 99, princípio da finalidade. Motivação. Existem os 5 requisitos que integram todo o ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Bom, cuidado, motivação não é um dos 5 requisitos. É, por exemplo, um princípio. Existe o princípio da motivação, artigo 2º da 9784 de 99. E este princípio do interesse público, que a aula de hoje é para dizer que ele é implícito. Os livros dirão que ele é implícito. A prova, se tocar no assunto, dirá que ele é um princípio implícito. Mas cuidado, não é grave dizer que existe de forma explícita, expressa, evidente, no 2º da 9784 de 99, o princípio do interesse público. Tá? Destaquem aquela listinha do artigo 2º, lá tem razoabilidade, tem proporcionalidade, tem legalidade, tem eficiência. Olhar, recortar aquela listinha, aquela microlista, identificá-lo com a 9784 de 99 e memorizar essa lista. Ah, eu li essa lista lá no artigo 2º e entendi a lista. Então não está entendendo o que é o concurso. Eu até nem sei o que se entende quando se olha para uma lista.
entendi a lista. Não, 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 tem que memorizar. Tá? Memorizar os que estão lá. Não adianta só o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência do caput do 37. Isso aí é questão para concurso de primeiro grau. Sei o LIMP, grande coisa. É nada, é muito pouco. Nem merecemos uma pergunta assim tão fácil, que todos acertarão, inclusive os que não estudaram e não pagaram para fazer um curso. Tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, caput do 37 é pouco. Princípios, está no programa. Inclusive os que estão listados no artigo 2º da 9784 de 99. Tá? Bom, então, estou ainda no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Disse que ele tem relação direta com os poderes administrativos, que ele é implícito, mas está explícito no artigo 2º da 9784 de 99, e invistam na leitura deste artigo, que não é apenas memorizar os princípios que estão lá. Tá? Leiam aí este artigo. Tá? Esta lei é certo que cai na prova. Tá? Pode aparecer mais de uma vez. Bom, anotemos aí agora. Na desapropriação, é uma frase, na desapropriação, no exercício do poder de polícia, na desapropriação, no exercício do poder de polícia, nas cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, na desapropriação, repito, no exercício do poder de polícia, é uma frase, nas cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos e na, sublinhar a palavra, e na encampação, que somente ocorre nos contratos de concessão, e na encampação, que somente ocorre nos contratos de concessão, percebemos a aplicação concreta do princípio. Percebemos a aplicação concreta do princípio. Ponto. O que vou dizer agora não precisa anotar, mas dessa frase eu vou extrair um item e aí vou desenvolver mais. Tá? Mas é óbvio, desapropriação foi o que eu falei antes. O interesse privado é o seguinte, olha, essa propriedade é minha, eu comprei, ou eu recebi, ou lá os colonizadores um dia chegaram aqui, empurraram os índios para o lado e disseram é meu, e aí eu sou da terceira geração desses que mandaram embora da Europa, não quiseram, né, meus familiares não quiseram lá, né, vamos ser sinceros. Ah, eu sou, né, de uma grande assim, árvore genealógica de alemães. Olha, o que eles vieram fazer aqui? Fica uma dúvida. O que mandaram embora de lá? Né? Os africanos eles não queriam ficar lá. Os europeus jogaram para cá. Fica aí uma reflexão. Tá? Bom, mas o fato é que, de alguma maneira, nós passamos a ter ou temos uma propriedade, e eu quero ficar aqui. Olha, mas em nome do interesse público, em detrimento do interesse privado, tem a desapropriação. Isso é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O exercício do poder de polícia, porque tem a polícia judiciária, tem a polícia ostensiva, tem a polícia administrativa. Eu quero exercer livremente o meu ir e vir, mas o meu ir e vir às vezes tem o parar, tem o sinal vermelho, tem a placa que... Tem o sinal vermelho que me obriga a parar quando eu quero ir, tem a placa que proíbe o estacionamento quando eu quero parar ali. Então essas limitações de ir e vir são o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Agora, é mais sofisticado perceber isso quando estudamos licitações, contratos administrativos e as denominadas cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, ou então, que é o que eu vou destacar agora, a encampação no contrato de concessão. Então, eu colocaria assim, exemplo 2 pontos, porque eu falei, olha, tem princípio da supremacia na desapropriação,
tem princípio da supremacia no exercício do poder de polícia. Tem princípio da supremacia quando estudamos as cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos. E tem princípio da supremacia neste quarto elemento que vou destacar, a encampação nos contratos de concessão. Tá? Então vamos colocar assim, exemplo 2 pontos. Aí eu vou trazer uma frase e vou aprofundar este exemplo. O exemplo vai nos mostrar o princípio da supremacia, mas principalmente vai mostrar um pedaço da matéria que está dentro do programa e que temos que saber e não sabemos. Tá? Que eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco para vocês vão errar. Tá? Anotem a primeira frase. Segundo o artigo 175 da Constituição Federal. Segundo o artigo 175 da Constituição Federal, incumbe ao poder público prestar serviço público. Segundo o artigo 175 da Constituição Federal, incumbe ao poder público prestar serviço público. Sendo possível delegar esta responsabilidade para terceiros. Sendo possível, delegar esta responsabilidade para terceiros. Sempre depois de licitação. Sublinhar a palavra licitação. Sempre depois de licitação. E assinando contratos de concessão ou permissão. E assinando contratos de concessão ou permissão. Ponto. Tá? Esse artigo 175, vocês têm que ler. Quando o edital fala do assunto do tema serviço público, tudo começa pelo 175. Aí embaixo dele vem a 8987 de 95. Os 13 primeiros artigos da 11079 de 2004, que é a lei das PPPs, e abracei o tema serviços públicos que está no edital. O artigo 175, a lei 8987 de 95 e os 13 primeiros artigos da 11079 de 2004. Aí eu estudei serviços públicos, sim. Eu acho que a lei dos consórcios públicos também seria interessante. Pergunta que o colega faz. A lei dos consórcios públicos, né? A 11107 de 2005, será que ela pertence ou não ao edital? Uma interpretação restrita do edital diria que não, né? Mas eu vou pelo menos referir minimamente por uma questão de cautela. Porque o tema consórcios públicos, ele é um tema de administração pública, porque os consórcios públicos de direito público integram a administração indireta de todos os participantes. E também, para alguns autores, né, dependendo do olhar, aparece quando estudamos contratos administrativos, porque é uma espécie de contrato administrativo. Então, pode estar em administração pública, pode estar em contratos administrativos, mas de forma expressa, os editais que recebi aqui para ter como referência não trazem. Tá? Então, certamente não é um estudo que eu priorizaria. Por isso, então, até falei de leis, olha, essas leis sim, essas com certeza, não esquecer essa, ler bastante essa aqui. Então, essas com certeza. Essa, ela ocuparia, assim, uma condição secundária, sendo que, a rigor, estariam fora do programa. Tá? Tá? A lei dos consórcios públicos, que ele falou, que é a lei 11107 de 2005. Tá? É melhor ler 8 vezes a 9784 de 99 do que uma a 11107 de 2005. Não, mas tu não tens ideia, já li muitas vezes. Assim, ah, bom, então tá bem. Tá, então vai no cinema, descansa um pouco. Não, agora eu quero estudar. 11107 de 2005, aí tudo bem. Mas, assim, é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo falando sério, mostrando, assim, termos de ordem de prioridade. Tá? Ela chega a estar quase fora do programa. Tá?